CBN, neste momento, a visita do senador Álvaro Dias, do Podemos. Ele é pré-candidato à presidência da República e está hoje aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Vem conversar com o sul-mato-grossense. Em primeiro lugar, seja bem-vindo à CBN, senador. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e vir falar com a gente. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao lado de companheiros como Chico Maia, né, nosso pré-candidato ao Senado da República, o Cláudio Sertão, que é o presidente do Podemos aqui. E uma alegria porque é como se estivesse em casa, né? Mato Grosso do Sul e o Paraná são estados irmãos, não é? Tem muita identificação, né? Tem muita identificação, é paranaense que vive aqui, os daqui também vão para lá e voltam, então nós somos integrados, né? E como governador, inclusive, do Paraná, eu tive a oportunidade de construir uma grande ponte ali em Caraíma para contribuir ainda mais para a ligação entre os nossos dois estados. Essa perspectiva inicial, essa decisão do senhor de também entrar na disputa pelo comando da nação, como é que o senhor vem avaliando, qual a perspectiva, qual a percepção do senhor do momento político e do grande desejo do eleitor brasileiro? Eu encaro isso como uma missão, né? Uma missão que cabe a todos nós brasileiros, cada um da sua maneira. Acho que as pessoas conscientes devem participar, na política ou fora dela, tentando influir para evitar o pior. Nós estamos no fundo do poço, o país mergulhou aí nesse oceano de dificuldades, não é? A crise é brutal. Se nós conhecermos de perto os números, né, que são muitas vezes até escondidos pelas autoridades, nós vamos chegar à conclusão que é necessário, nesse momento, coesão nacional e a definição de um rumo para recuperar a nação. As dificuldades são quase que intransponíveis. Nós não podemos reeditar essa tragédia, né? Manter o país nesse caos, sangrando como está atualmente. Não tem dinheiro para absolutamente nada, né? Então, aqueles que assaltaram o Brasil são ladrões, sim, devem ir para a cadeia, mas, além de ladrões, são assassinos, porque tem gente morrendo todos os dias nos hospitais ou nas ruas, vítimas da violência ou da doença sem atendimento, exatamente porque os recursos foram roubados dos cofres públicos do país nos últimos anos. Então, é um momento de ruptura, é um momento para nós definirmos o nosso direcionamento, arrumarmos o Brasil que está desarrumado. O senhor passou pelo PMDB, foi filiado também pelo PV, pelo PSDB, está no Podemos. Por que o Podemos, o partido pequeno, como é que o senhor avalia em termos de estrutura? Qual o rumo que o Podemos deve seguir esse ano? Olha, primeiro, é sempre bom ouvir uma indagação como essa para dar motivo para explicação, né? Eu não considero que temos partidos no Brasil. Então, quando alguém pergunta, você mudou muito de partido? Não mudei de partido. Eu mudei de sigla, né? Mudei de sigla para não mudar de lado. Muitas vezes é preciso mudar de sigla para não mudar de lado, para continuar o mesmo caminho de coerência, para não negociar princípios e convicções, né? E sempre procurando um partido e nunca encontrando. Então, agora, o Podemos é um movimento, ainda não é um partido. É claro que legalmente, juridicamente, é um partido, como os outros. Não é uma organização criminosa, como alguns, né, conforme diz a Operação Lava Jato. Mas é um movimento que pode um dia se tornar um partido se nós fizermos uma reforma política. Agora, o que quer o Podemos? Ele quer fazer a leitura correta das prioridades da população. Então, essa dicotomia, né, esse fla-flu que há aí, extrema-esquerda contra a extrema-direita e vice-versa, nós não comungamos com essa esquizofrenia, né? Com essa loucura, com essa insanidade, né, de jogar uns contra os outros. Nós achamos que temos que buscar coesão no país, coesão e rumo, direção, para nós chegarmos à solução dos nossos problemas. O que a população brasileira quer é solução para os seus problemas, e não rótulos, direita, esquerda. O que é bom é necessário para resolver os problemas da população, é aquilo que nós temos que buscar. Senador, bom dia também. O Paraná, o estado de onde o senhor é oriundo, padece, sofre às vezes dos mesmos problemas que Mato Grosso do Sul também. Você citou rapidamente no início da entrevista, que é a questão da fronteira, que nós aqui também temos vários problemas com o tráfico
grande de armas e drogas, que é hoje foco de uma discussão gigante no Brasil. Se, presidente, como o senhor avalia, quais políticas públicas podem ser feitas para tentar sanar esse problema que é muito grande e vem aí atingindo o nosso estado há muitos anos? Você tem razão. A violência que graça nas grandes, nas pequenas cidades, em todo o país, começa na faixa de fronteira. Exatamente na faixa de fronteira, com contrabando de armas, com tráfico de drogas, alimentando a violência. Não há investimento no setor de inteligência. Eu acho fundamental investir no setor de inteligência, que é medida preventiva para evitar a violência. Obviamente, nós temos que, na faixa de fronteira, utilizar o Exército. Isso é constitucional. O Exército está instalado, ele tem que contribuir nessa interação com as demais polícias para evitar o incremento da violência a partir da faixa de fronteira. Sempre se alega que não há recurso, né? Por isso que eu volto sempre lá na minha grande tese, que é a refundação da República, que é a substituição desse sistema que consumiu o dinheiro público, que esvaziou o caixa do Estado brasileiro. Não há recurso para nada. Quando se fala em segurança, não há recurso. Quando se fala em saúde, não há recurso. Portanto, nós temos que refundar a República, substituindo esse sistema, fazendo as reformas. Nós temos 3 desafios fundamentais no país. Primeiro, a produtividade, que é um desafio a longo prazo. Segundo, investimentos, que é um desafio a médio prazo. E o terceiro, desafio fiscal, que é a curtíssimo prazo. É a rearrumação do Estado brasileiro. Ele está desarrumado, para que os recursos possam ser direcionados para atender também a área de segurança pública, qualificando os profissionais de segurança, equipando as polícias. Os equipamentos são absolutamente imprescindíveis, muitos deles são caros. Há que se oferecer salário condigno para o exercício dessa atividade de risco, construir uma interação entre as várias polícias, mas é fundamental para isso o dinheiro. E, de outro lado, vou concluir, restabelecer a autoridade, né? Nós vamos agora para Campo Grande hoje, logo mais à noite, participa de um evento na Acrisul, onde oficializa a filiação do empresário Chico Maia, que é pré-candidato ao Senado da República e também participa do lançamento aí do Podemos, oficializando o partido aqui, que também terá pré-candidato ao governo do estado, que é o Cláudio Sertão. Para o Mato Grosso do Sul, senador, qual o plano, qual o projeto para essa eleição? Olha, Mato Grosso do Sul, o Cláudio Sertão é o nosso presidente aqui no estado, está construindo partido com muita eficiência. E o Chico Maia é uma conquista que nós tivemos, o retorno dele à atividade pública, um grande empresário, pecuarista de renome no Mato Grosso do Sul, e certamente uma figura que vai valorizar esse Estado no Senado Federal. Nós conversamos sobre alianças no Mato Grosso do Sul, e a conclusão, tanto do Cláudio Sertão quanto do Chico Maia, do partido aqui no Estado, é que devemos fazer uma coligação com o Odilon, candidato ao governo estadual. Então, o Chico Maia seria o candidato ao Senado e o Odilon o candidato ao governo do estado. O Cláudio Sertão será candidato a deputado estadual. Esta é a meta dele. Em cada estado, nós temos uma realidade. Então, as alianças passam, portanto, por Brasília, pela Executiva Nacional. E foi o que ocorreu com o Chico Maia e o Cláudio Sertão, consultando a Executiva Nacional para celebrar aqui essa aliança com o candidato Odilon ao governo estadual. A gente vive num país que ultimamente perdeu um pouco o equilíbrio, senador. O senhor vê a possibilidade do Brasil voltar a ter o equilíbrio que se espera dele, tanto no campo político, econômico, quanto social? Eu tenho esperança que sim. Não é só o sonho, o desejo, é uma percepção. Eu imagino que está ocorrendo nesse momento, no inconsciente coletivo, um movimento. Esse movimento pode se tornar avassalador e vai atropelar aqueles que resistirem a ele, que é o movimento de mudança. É por isso que o carro-chefe da minha campanha é a refundação da República, que é a substituição desse sistema. Eu só vejo o Brasil voltando a crescer significativamente e alcançando os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades,
se nós substituirmos esse sistema. Esse sistema esvazia o caixa da União, o caixa do Estado brasileiro. Os recursos são consumidos para manter essa base de apoio que cresceu exorbitantemente, né? São os chamados chupins da República, que aparelharam o Estado brasileiro, lotearam os cargos públicos, instalaram esse balcão de negócios, abrindo portas para a corrupção, com superfaturamento de obras, com desperdício. Tudo isso tem que ser substituído. Politicamente não é meio radical essa visão? É radical e nós temos que radicalizar. Ou nós radicalizamos, ou vamos reeditar a tragédia. Aliás, essa é a opção do povo brasileiro nessa eleição. A nação vai continuar envelhecendo na pobreza ou vai se reerguer e dar um salto de desenvolvimento e plantar o seu futuro. É esta a decisão do eleitor. Se nós quisermos votar em candidato que suporta esse sistema, que assimilou esse sistema e que não quer alterá-lo, não há esperança de mudança. Mas eu confio na inteligência das pessoas. Esse sistema foi implantado em Brasília, mas ele foi clonado e transplantado para estados e municípios brasileiros. Portanto, ele distribuiu a incompetência e a corrupção. Os governos não foram qualificados tecnicamente, passaram a ser compostos por políticos despreparados para cargos executivos e a qualidade da gestão foi empurrada para baixo. Então, nós precisamos qualificar tecnicamente os governos, nomeando os melhores para cada função, acabando com esse toma lá da cá. Onde essa ideia, essa visão se assemelha com a visão do Jair Bolsonaro, tido como extremamente radical? Eu não sei qual a visão dele. Você sabe? Eu não sei. Ele tem dito, ele tem sido bastante radical nas posições dele. Mas tem dito alguma coisa? O senhor considera que ele seja um grande adversário seu? Eu não gosto de atacar pelas costas, a minha formação impede isso, então eu prefiro não fazer comentários sobre aquilo que eu não sei. Eu não vi. O senhor acredita que ele não mostrou nada ainda? Eu tentei ouvir alguma coisa, mas não consegui. Então eu não vou atacar pelas costas, porque eu acho deselegante. Acho que tem que ter experiência administrativa para governar o Brasil. Isso é fundamental. Aliás, a população é sábia, ela está dizendo isso na pesquisa. Ela exige experiência administrativa e passado limpo, coragem de combater a corrupção. Tanto a pesquisa do Ibope quanto do Datafolha diz exatamente isso, né? Então, nós temos que ver quem já foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, quem já foi cogitado para ser governador do seu estado, governou e foi bem-sucedido ou nunca teve essa experiência de gestão? Porque o Brasil não é um brinquedo, nós não podemos colocar o Brasil nas mãos de principiantes. Mesmo que alguém tenha muitos anos de trajetória política, mas não tenha tido a experiência administrativa, não está preparado para governar um país com tantas dificuldades. Isso trazendo para o Mato Grosso do Sul, aqui vocês vão estar com o juiz Odilon, que também não tem experiência administrativa. Tem uma larga experiência, sim, porque na justiça, ele é um administrador da justiça, das causas que chegam, há uma burocracia, há uma experiência administrativa. E principalmente aquele perfil exigido hoje, administrar combatendo corrupção. Com essa experiência, certamente logrará êxito. O que o povo brasileiro imagina hoje é exatamente alguém que possa solucionar os seus problemas e tenha a exata noção que a corrupção é causa de muitos desses problemas, ou de quase todos esses problemas. Durante um bom tempo, não havia essa sensação. Houve a banalização da corrupção no Brasil e as pessoas imaginavam que nós tínhamos que conviver com ela, que era impossível combater a corrupção. Mas hoje, depois da Operação Lava Jato, a população entendeu que a corrupção é sim causa de tantos problemas que afetam a vida dos brasileiros no seu dia a dia. Senador, outra peculiaridade aqui do nosso estado é que nós somos o estado cujo PIB é praticamente assentado no agronegócio, assim como o país tem sido há vários anos. Eu queria saber do senhor também como seria uma política pública para conseguir potencializar mais isso ainda aqui no estado. E outra discussão que nós já tivemos aqui na CBN também é que nós temos essa primeira parte que é um agronegócio muito forte, mas a nossa indústria talvez deixa a desejar para que essas commodities sejam processadas, enfim.
como o senhor também vê essas questões? Essa é a questão essencial, né? Os nossos governantes são muito urbanos, não colocaram o pé descalço no chão do interior do país, não amassaram o barro, como nós sempre falamos, né? E não sabem valorizar o campo, o agricultor, o pecuarista, não reconhecem o valor, a força que vem do campo. Nós poderemos ter décadas de prosperidade no Brasil se nós valorizarmos o campo. O ano passado, 81 bilhões de dólares o superávit na balança comercial obteve o agronegócio. Cresceu 13%, foi o segundo melhor resultado histórico do agronegócio. Veja, numa crise brutal. Então, a agricultura e a pecuária vêm carregando o Brasil nas costas há décadas. Se nós levarmos para os últimos 25 anos, o superávit, o saldo positivo da balança comercial se deve só ao agronegócio. 900 bilhões de superávit. Os outros setores, 500 bilhões de negativo. Então, os 300 e poucos bilhões de dólares de saldo positivo da balança comercial nos últimos 25 anos se deve exatamente ao campo. Então, é preciso valorizar fora da porteira. Para dentro da porteira, há muita competência, muito trabalho, muita dedicação e muito sucesso. Fora da porteira chegam os problemas. Não há armazenagem, as estradas esburacadas, não há infraestrutura, o custo se eleva, o custo da produção, 30% do custo da produção fica no transporte. Chega no porto, o navio espera dias e dias, e aí é evidente que isso avoluma o custo da produção. Depois chega lá na exportação, aí vem as barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Aí o presidente da República tem que ter autoridade, tem que ter capacidade de articulação internacional para convencer as grandes nações de que não devem, egoisticamente, sufocar os países emergentes, que são mercados importantíssimos para elas. Então, essas grandes nações têm que entender que é preciso eliminar barreiras alfandegárias, não alfandegárias. Aqui nós temos que agregar valor à economia com a industrialização. Houve desindustrialização. Há algum tempo, a indústria, os produtos manufaturados, respondiam por 24% dos empregos no Brasil. Hoje responde apenas por 9%. A agricultura é que responde por mais de 30% dos empregos. Então, é preciso mexer nisso, né? Nessa estrutura econômica do país. Sacudir também o campo da industrialização com, obviamente, medidas orientadas para determinados setores. As exportações mesmo, nós focamos muito nos produtos principais, exportamos muito a carne bovina, a carne de frango, a carne suína, o suco de laranja, exportamos soja, exportamos café, mas temos outros produtos da cadeia média, da média cadeia produtiva, que podem ser exportados. Nós temos que estimular a exportação em outros setores da atividade econômica do país. Isso é possível desde que o governo tenha essa interação com o setor produtivo nacional. Senador, houve um tempo que no Brasil a gente falava só em direita e esquerda. Aí, hoje em dia, a gente já tem várias nomenclaturas. O senador Álvaro Dias se apresenta como direita, centro, esquerda, ultradireita. Como é que a gente vai olhar para o senhor e identificar? Isso virou uma loucura. Virou. Né? Olha, nem no futebol mais tem ponta direita, ponta esquerda. Né? Como é que tá o mudando senhor tudo. se autodefende na política? Essa estratégia aí, não sei se é o 4-4-1. Qual a estratégia que o senhor vai usar nesse jogo? A verdade é o seguinte, como as pessoas indagam e as pessoas têm opinião diferente sobre o que é direita, sobre o que é esquerda, eu fico até com dificuldade de responder, né? Às vezes eu pergunto, mas o que você considera como direita, Isso. né? Então eu cito alguns exemplos para dizer que eu sou do centro, porque eu quero recolher os valores da direita e os valores da esquerda. Então, admitem que o Estado tem que ser menor. É uma coisa da direita. Então, se é da direita, eu assimilo isso, né? Menos Estado, mais sociedade. Aí você diz, a melhor forma de combater a pobreza é valorizar a produção. Isso é da direita? Então, eu assimilo. Então, aí pode me carimbar de direita. Enfim, a relação custo-benefício dos investimentos, a liberdade para empreender e para consumir, isso é tese da direita? Eu assimilo. Mas há teses da esquerda que eu assimilo também. Distribuição de renda,
redução das desigualdades sociais. Eu Costumes. assimilo inteiramente, né? Literalmente. Então, uma reforma tributária para promover justiça fiscal, né? O sistema de reforma tributária tem que ser, o sistema tributário tem que ser utilizado para melhor distribuir a renda entre os brasileiros. Eu assimilo. Então, na verdade, nós temos que somar valores da esquerda, valores da direita e caminhar adiante. Por isso, eu acho que o caminho do centro é mais amplo. Sentou nessa cadeira aí, Carlinhos Vidente, conhecido nacionalmente, disse para nós aqui na CBN e para os nossos ouvintes que o senhor será o próximo presidente da República. Como é que o senhor avalia essa previsão dele, que já acertou algumas? Eu tenho dito que, entre algumas pesquisas que são divulgadas hoje e o Carlinhos Vidente, eu prefiro o Carlinhos Vidente, porque ele já acertou. E essas pesquisas sempre erram quando estão distantes da eleição, né? É uma temeridade você anunciar que fulano é favorito hoje. O jogo não começou, os times nem entraram em campo. Como é que você quer comemorar já a vitória de um e de outro, né? No vestiário não dá para comemorar. Você veja, outro Corinthians perdeu para o Bragantino. Então não dá para comemorar no vestiário. Tem que esperar o jogo ser jogado, né? Então, por isso que eu digo, eu prefiro o Carlinhos Vidente, que pelo menos já acertou várias coisas. A última agora foi até a contusão do Neymar, né? Do que algumas pesquisas que ficam falando de intenção de voto e não falam da rejeição dos candidatos. Às vezes a rejeição está lá em cima. Mas não mostra. Aí o sujeito analisa uma pesquisa. E a população não sabe avaliar isso também, né? Exato, porque a rejeição é que vale agora. É a obra construída, né? A obra feita. Já foi. É o passado e o presente do candidato. Isso é que vale agora. A intenção de voto é lá na frente, muita coisa vai acontecer. Senador, a gente quer agradecer ao senhor, ao Chico Maia, de ter tido a gentileza de incluir a CBN nesse roteiro vosso aqui por Campo Grande, ao Cláudio Sertão também, desejar êxito aí nos projetos, nos propósitos do Podemos. Eu que agradeço essa oportunidade, acho que essa eleição nós vamos depender muito disso, né? Entrevistas, noticiário, debates, porque a população precisa saber o pensamento de cada candidato. Não adianta dizer que fulano é bravo, é valente e tal, e depois não saber o que ele pensa, né? É preciso saber o que o sujeito pensa. Então, nós estamos aqui para isso, para comunicar, para conversar, para discutir com o Brasil. Nós queremos agradecer muito, convidar, né, Chico Maia, o Cláudio Sertão, convidar para o evento de hoje, às 19 horas. Espero contar com todos lá para a gente poder discutir o Brasil. Muito obrigado, um grande abraço. Nós agradecemos, conversamos com o senador Álvaro Dias, do Podemos, está em Campo Grande hoje e vai participar de um evento de filiação do empresário Chico Maia, que é pré-candidato ao Senado da República, 9/19.